E aí, galera, vamos para mais uma aulinha de inglês, Present Continuous ou Present Progressive, que em português é o presente contínuo ou progressivo. Ele será utilizado basicamente aí no momento da fala, quando se fala, tá bom? É para indicar ações que está acontecendo no momento. E aí, sempre será utilizado, ou na maioria das vezes, com algum advérbio de tempo, como now, que é agora, at time, que é no presente ou atualmente, at the moment, que é no momento. Esses serão alguns advérbios de tempo que serão utilizados junto aí com present continuous ou progressive. Alguns exemplos aí. She is talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. Você repare na frase aí que nós temos aí o sujeito da frase she, o verbo to be is talking, que é o verbo modificado talk mais o ing, o now no final da frase que significa agora. Tudo isso aí é um indicativo que o present contínuo está sendo utilizado, tá bom? Toda a frase está construída para mostrar que uma ação está acontecendo neste momento. A segunda frase, are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento. Mais uma vez, né? Uma frase que está perguntando algo que está acontecendo naquele instante. She is American, but she's living in Canada at the present. Ela é americana, mas está morando no Canadá atualmente. Está indicando que ela está, neste momento, morando no Canadá. Como se forma aí o present continuous? Vai ser composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Vai utilizar o verbo to be no simple present como o auxiliar. E o verbo principal é acrescentado a terminação ing. O ing aí é o gerúndio que temos no português. Por exemplo, eu ando é o verbo. Eu estou andando é o gerúndio. É alguma coisa que eu estou fazendo no momento. Eu como é o verbo. Eu estou comendo é o gerúndio, quer dizer que eu estou fazendo uma ação naquele momento. Eu estou sorrindo, por exemplo. Sorrindo também. Então, essas palavras que terminação ando, terminação endo, terminação indo do gerúndio, que indica que aquela ação está acontecendo naquele momento, no inglês é uma palavra só, é o ing. Então, toda frase que você vê reconhecer que o verbo está modificado, terminando em ing no final, essa frase está no gerúndio. Como o exemplo aí, ó. She is watching TV. O she é o sujeito da frase, é ela. O is é o verbo to be, is, que é o verbo ser ou o verbo estar. O watching é o verbo watch, que é assistir ou guardar, watch, com a terminação ing, que aí fica no gerúndio, watching, que ela está assistindo, né? No caso, o complemento aí, que é a televisão. Isso aí é a formação do presente contínuo básico aí. Ainda poderia ter algum advérbio de tempo aí para poder ainda reforçar isso aí. Tivesse um now no final, at the moment, at the present, que muitas vezes acontece. A forma negativa é o mesmo esquema acrescentando o not depois do verbo to be. Aí nós temos o sujeito, nós temos o verbo to be, mais o not, advérbio de negação, com o verbo com o ing, indicando o gerúndio, mais o complemento. Aí o exemplo, she is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Então, para negar uma frase no present continuous, é só colocar o not depois do verbo to be. Vocês lembram qual é o verbo to be? É am,
is e are. Só esses três. Botou o not na frente, pronto. Ficou aí a frase na forma negativa. Na forma interrogativa, o verbo to be inicia a frase. Então, é só colocar o verbo to be no início da frase. Depois o sujeito, depois o verbo com o ing mais o complemento. Exemplo, is she watching TV? Ela está assistindo TV? No português não muda, porque no português, para uma frase se tornar interrogativa, basta colocar o ponto de interrogação no final. Mas no inglês não. No inglês, o verbo to be tem que vir primeiro, na frente do sujeito, na frente do pronome, tá bom? É muito facinho, muito tranquilo isso aí. Os exemplos aí, na forma afirmativa, né? Affirmative form, nós temos they are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. Está afirmando que naquele momento algumas pessoas estão estudando para o teste. Repare aí que they é eles em inglês, o are é o verbo to be, o studying é o study, que é estudar, mais o ing, que é, no caso, a tradução o ando, o endo, o indo, né, em português. Então, studying, estudando, for the test seria o complemento. Forma negativa, negative form, they are not studying for the test. Eles não estão estudando para o teste. O que mudou aí? O not depois do verbo to be, tá bom? Forma negativa aí. A forma interrogativa, interrogative form, é só colocar o verbo to be no início da frase antes do pronome. Aí fica, are they studying for the test? Eles estão estudando para o teste, é a mesma coisa, né? Eles estão estudando para o teste, só muda a intensidade na hora da fala em português. Basicamente isso, mas em inglês você precisa colocar o verbo to be, are, no início, tá bom? Basicamente é isso aí. Lembrando que o are ele é utilizado para os pronomes no plural e o you, né? E muito obrigado por assistir até agora. Espero que tenha ajudado. Bom dia a todos aí.